Olá, nesse vídeo vamos ver quais são as ferramentas que o coordenador tem para comunicar os projetistas das análises que ele fez e das necessidades que os projetistas têm em fazer a revisão do documento, ou mesmo dúvidas que o coordenador tem, ou seja, como é que é a comunicação entre coordenação e projetista, ou mesmo entre projetistas dentro da plataforma do colaborativo. Então, nesse caso, diferentemente até agora dos tutoriais que eu estou entrando com o perfil de projetista, eu vou entrar com o perfil de um coordenador. Então, eu entrei aqui com o perfil de coordenador. Estamos usando aquela nossa obra Interlagos como exemplo. Aqui já vai uma primeira coisa interessante. A gente tem aqui uma indicação em vermelhinho aqui, onde tem documentos novos. No elétrico tem 6 novos, no civil tem 36 novos, ou seja, eu consigo aqui já ver aonde tem movimentação de documentação sendo feita, né? Então, tenho 3 documentos no DWG, 3 documentos no PDF, são 3 documentos que foram cadastrados por aquele meu projetista que eu não vi ainda, foram aqueles cadastrados, acho que no tutorial 3, se eu não me engano. Muito bem. Aí eu tenho alguns recursos interessantes aqui, que a gente vai começar a ver. Um deles é esse aqui, do download validados. Isso para alguém, quem gosta de fazer download dos arquivos recém-validados, para poder, justamente dentro da sua máquina, fazer a análise, tem esse botão. A gente clica aqui, ele vai, aí viu que tem 3 arquivos recém-validados, ele faz o download dos arquivos, ele faz a compressão dos arquivos, um arquivo zip, e aqui fica o arquivo zip, a gente clicando aqui, ele já faz o download para a nossa máquina. Esse é um recurso interessante que tem. Eu poderia também clicar aqui e pedir para fazer o download de um ou de vários, tá? Essa é outra maneira de se fazer. Muito bem. Agora, como que a gente faz para se comunicar com o projetista? Primeira maneira que tem, a gente pode, dentro do visualizador de CAD, e aí, aqui nesse caso nós estamos com 2 visualizadores ligados, o visualizador com BIM e o visualizador tradicional. Nós vamos mostrar mais agora no visualizador tradicional. A gente consegue fazer comentários. Então aqui eu tenho um determinado documento. Eu posso usar com fundo preto ou com fundo branco. Aqui eu posso dar um zoom, eu consigo com isso navegar, que eu vou usar eu consigo navegar pela ferramenta. Dá mais um zoom um pouco maior. Eu consigo navegar pela ferramenta, eu consigo olhar o documento, enfim, ver as coisas aqui. Se eu achar alguma coisa que está precisando ser comentada aqui, eu posso navegar tanto no Model Space quanto no Paper Space. Nesse caso, esse desenho só tem Model Space. Se tivesse Paper Space, apareceria aqui. Eu vou escolher a cor da minha marcação. Eu vou marcar aqui em laranja, porque não tem pouca cor laranja nesse desenho. Vamos que eu vou fazer aqui uma ameba. Fiz a minha ameba. Eu vou fazer um texto. Então, por exemplo. Bem bobo, só para a gente exemplificar aqui. Tá? Muito bem, fiz aqui minha observação e vou salvar essa observação. Tem que salvar marcações. E vou chamar isso aqui de cotas, por exemplo. Salvar. Muito bem. Fiz isso. Eu praticamente já fiz meu primeiro comentário aqui. Aqui eu tenho, já aparece aqui uma lista das marcações. Então o usuário coordenador fez nesse horário uma marcação chamada cotas. Depois o projetista, ao acessar o documento, ele pode vir aqui e pedir para carregar a marcação, vai vir a cota e vai aparecer aqui a marcação que o coordenador fez. Então essa é a primeira maneira de se fazer a comunicação entre o coordenador e o projetista. Cada visualizador tem a sua característica. A gente tem um visualizador também em BIM, enfim, a gente vai progredindo, então isso vai depender da sua instalação e da sua configuração, qual é o visualizador que você tem. A outra maneira que tem é fazer o que a gente chama de comentário. A gente pode vir aqui e fazer um comentário. Então posso vir aqui, conforme acordado, necessário incluir cotas. Alguma coisa do tipo. Esse tipo de comentário aqui é um comentário que não permite para a gente inserir, colocar anexos. Então só foi um comentário feito por texto. Tá? Essa é uma opção.
A gente tem ainda outras maneiras de fazer isso, que aí não é dentro do documento em si. A gente vai vir aqui e consegue fazer o que a gente chama de relatório de análise. Aqui eu posso vir aqui e vou fazer um relatório de análise. Aqui eu posso preencher. Isso aqui é um relatório para, eventualmente, para comentários, atendendo pedido. A gente pode parametrizar essa área aqui, tá? Então toda essa parte aqui a gente pode personalizar, tá? Isso aqui na sua parametrização, pode ser que na sua área esteja diferente, não sei. Então eu vou dizer todos os documentos que estão para análise, vão aparecer todos aqui, e vamos fazer um comentário relativo aos 3. Então, aqui eu cliquei, isso aqui é a maneira de a gente selecionar. Então quando eu coloquei para análise, me apareceu todos os documentos que estão para análise. Eu poderia filtrar pelo título, pela descrição, pelo autor, e aqui eu marco quais que eu quero. E ele traz aqui para a telinha de baixo. E aqui, digamos, eu vou associar um arquivo. Por exemplo, eu aqui fiz eu tinha preparado aqui, digamos, uma análise crítica a todos esses documentos de elétrica. Pronto. Então, me facilita a vida, ao invés de eu pegar e ficar analisando um por um. Eu já baixei, já fiz os arquivos. E aí, quando, por exemplo, eu selecionar um documento de elétrica aqui, já vai aparecer aqui, ó, aquele relatório de análise que eu fiz, já vinculado aqui a todos os documentos de uma vez só. Essa é uma outra maneira de fazer. Existe ainda a possibilidade da gente fazer um comentário colocando anexo, num segundo layer. Então, tem várias maneiras da gente, como coordenador, se comunicar com o projetista. E dependendo de como é que foi feita a sua parametrização, o projetista também pode se comunicar. Digamos, o arquiteto se comunicar com o cara de elétrica e assim por diante. Tá? Isso é bem interessante. Por exemplo, se eu vier aqui, sair daqui da área de elétrica e vier aqui para a área de arquitetura, e por exemplo, vou entrar num determinado documento aqui, exatamente do mesmo jeito. Aqui eu tenho uma coisa interessante, que são os comentários com anexo. Então aqui eu tenho um comentário feito com um determinado anexo. É aquilo que eu havia comentado com você. Também é possível de ser feito. Tá? Finalizando, todo o planejamento, a gente vai ver como é que se coloca planejamento mais para frente nos tutoriais, eles podem ser visualizados aqui dentro. Então, uma das coisas interessantes que tem aqui é a gente clicar todo mundo nessa parte chamada Minha Área de Trabalho. Eu estou como um coordenador. O coordenador, ele tem acesso a todos os projetistas. Então eu consigo vir aqui e selecionar qual projetista que eu quero consultar. Então, por exemplo, eu vou consultar o projetista de elétrica. Então ele vai para a base de dados e vai ver quais são os documentos que estão planejados para esse projetista de elétrica entregar. Então ele me dá quais são os documentos. Então esses aqui são os documentos que estão em todas as obras de todo o sistema, estão planejados para o projetista de elétrica entregar. Então eu tenho aqui em qual pasta que é, qual é a obra, qual que é a disciplina, qual que é a codificação do documento, a descrição e a data prevista da primeira emissão do documento. Isso eu posso fazer para qualquer projetista. Então eu, como coordenador, uma vez que eu emiti os planejamentos dentro da ferramenta, eu consigo usar a ferramenta para ter essa visão de entrega. E também aqui eu consigo pesquisar. Então, por exemplo, se eu quero só a obra Interlagos, eu só consigo aqui, eu tenho aqui já da obra Interlagos. E assim vai, né? Quando a gente, só para rapidamente para finalizar esse vídeo, se eu sair aqui do coordenador e voltar, por exemplo, para aquele meu usuário de projetista de elétrica, e eu fizer a mesma pesquisa aqui, vocês vão notar que eu não tenho, ele já está indo direto para a pesquisa, eu não tenho como selecionar ninguém, porque eu só consigo ver os meus projetos que eu tenho que entregar, eu não tenho acesso ao projeto dos outros, né? Então só estou vendo os de elétrica. Então essa também é uma outra maneira de comunicação do planejamento, entender o que eu preciso fazer, e quando eu clicar eu já vou direto para aquela pasta específica, tá? Isso é outra coisa interessante que tem também, tá bom?
feito assim, então a gente conseguiu ver como é que é mais ou menos a comunicação entre coordenador e projetista ou entre projetistas dentro da ferramenta do colaborativo.